Olá, Luiz, tudo bem? Olá, Rafael, tudo jóia? E você, como é que Tudo, tá? tudo bem, tudo jóia. Então, eu vou começar, eu estava falando aqui, o pessoal, o objetivo desse encontro de hoje é responder algumas perguntas bem pertinentes dentro dos grupos de mentoria financeira, porque o pessoal de grupo não tem um atendimento tão personalizado quanto o de vocês. E Certo. aí eu abri também para vocês, se tiver a oportunidade de estar perto, é legal, porque tem a questão do grupo, tem a questão de algumas questões que vocês já vão tomando ciência, vamos dizer assim, e vocês se desenvolvem muito mais rápido e conseguem se tornar investidores, vamos dizer assim, bem gabaritados, muito mais rápido também. Tá? E por que eu quis fazer essa reunião hoje, especificamente hoje, e afeta também vocês por conta do cenário que a gente está enfrentando hoje no mercado financeiro. Tá? As últimas 2 semanas foram semanas muito tensas e os acontecimentos que a gente teve aí nessas últimas 2 semanas afeta profundamente a qualidade dos investimentos, até os investimentos que eu vinha indicando dentro da mentoria. Tá? Por que isso? Primeiro, a gente teve um evento aí de um conflito, né, do acirramento aí dos ânimos entre os Estados Unidos e o Irã, com a questão do petróleo. Estados Unidos, vou falar bem resumidamente, tá? Porque a questão de cenário talvez não é tão didático, talvez não é coisa tão do interesse de vocês. Mas esse problema entre os Estados Unidos e o Irã, os Estados Unidos já falou que o Trump falou que vai impor mais sanções ao Irã, e isso deu um estresse mundial, um estresse entre os agentes econômicos aí, entre os grandes investidores no mundo inteiro, ah, tendo como consequência imediata a disparada do preço do petróleo. Né? O petróleo estava ali com preço perto dos $50 o ano passado e ele chegou aí perto de $80 agora, que é o maior valor dentre os últimos 3 anos. Já teve em valores mais altos. Na época ali, uns 8 anos atrás, chegou a $120, depois caiu para 40, né, e ficou nesse até $50 o barril até o ano passado, e agora já está em $80. Então, isso afetou demais a nossa a credibilidade. Né? O Brasil é um país que os investidores têm muito receio. Então, qualquer turbulência, há uma migração dos investimentos aqui para os países com menos risco, por exemplo, Estados Unidos. E o que a gente viu acontecer? O dólar disparou, a bolsa ela só não caiu porque a Petro e a Vale seguraram, né, o mercado. A Petrobras subiu bastante, a Vale também, por conta de preço de commodity, mas o mercado em geral caiu muito. Tá? Então, os fundos imobiliários, que são grandes geradores de renda para a gente, caíram também. Por quê? Porque a aversão ao risco. Se eu estou em qualquer ativo que eu tenho liquidez, eu vou vender os ativos e partir para ativos de menor risco. E o que os grandes investidores estão vendo aí nas próximas semanas, né? Estão, vamos dizer assim, montando estratégias, que é sair de ativos de risco, por exemplo, ações, fundos imobiliários, títulos longos do Tesouro Direto, títulos pré-fixados, debêntures, CDBs, qualquer título pré-fixado, porque a gente pode ver nas próximas semanas uma retomada da elevação dos juros no Brasil. Semana passada teve reunião do Copom, que a gente esperava um corte de 0,25, isso não aconteceu, os juros continuam em 6,5. Tá? Então, a crise externa ela prejudicou muito. Tem também agora, domingo, teve a eleição do Maduro na Venezuela. Os Estados Unidos já falou que que essa eleição foi uma eleição não, vamos dizer assim, digna, não honesta e tal. Então, também já ameaçou a Venezuela com mais sanções em relação ao petróleo. E internamente, o que mais está nos afetando é o cenário político, porque esse ano é um ano de eleição e, historicamente, em anos de eleição, a nossa economia, os ativos da nossa economia oscilam muito. Tá? Então, a bolsa geralmente oscila muito, cai muito. O dólar oscila muito, sobe muito.
os juros disparam para cima, como aconteceu, eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco. Então, dá muita incerteza. Tá? Então, o que no Brasil a gente tem feito? Os grandes investidores já estão se movimentando nesse sentido, de sair de investimentos de mais risco, por exemplo, bolsa, ações, fundos imobiliários, NTNBs longas no Tesouro Direto. Eu falo no Tesouro Direto porque a gente, pessoa física, pessoa jurídica, movimenta direto no mercado, no mercado aberto. Tá? O Tesouro Direto é só para pessoa física. Títulos pré-fixados, então, se você tem um CDB, um CRI, qualquer título que seja pré-fixado, o risco desses títulos todos aumentou muito nas últimas 2 semanas. Aí, qual que é a dinâmica que se deve ser feita agora para garantir uma boa rentabilidade do dinheiro? Tá? Os investidores, os grandes investidores com sucesso, eles não têm essa obrigação, não se sentem obrigados a estar em todo o tempo em ações, em fundos imobiliários, em debêntures, não. O grande investidor, o investidor que tem mais lucro, ele sabe o momento de entrar no mercado. Isso que faz a grande inteligência da gestão financeira. Tá? E a gente está vendo isso, esse movimento. A gente que eu falo, nós que trabalhamos no mercado financeiro, para quem não sabe, eu faço lá a gestão de um fundo de mais de 2 bilhões de reais e estou participando desse mercado ativamente e vendo todos os acontecimentos. Então, o cenário político ele está agravando muito esse cenário externo. Como assim? A gente sabe que o mercado não gosta do PT. Tá? Aí eu não vou entrar na questão política porque eu não defendo ninguém. Tá? Eu sou, vamos dizer assim, eu sou neutro. Mas o mercado não gosta do PT. Então, toda vez que a gente ouve lá que o Lula tem alguma chance de voltar a disputar, cara, o mercado derrete. O mercado dá problema, entendeu? Se vier um mercado, por exemplo, se vier um Ciro, por exemplo, se a gente se vê aí Ciro com possibilidade de chegar no segundo turno, o mercado vai piorar muito. Fundo imobiliário, juros, dólar, vai piorar muito. Se vier Marina no segundo turno, vai piorar muito. Tá? Então, a gente estava vendo aí do Alckmin, que é um cara pró-mercado, que ele ameniza um pouco, mas a gente não está vendo ele crescer nas pesquisas. E também ele já estava quase que entregando os pontos para não entrar com a candidatura dele. Tá? Isso vai trazer volatilidade para o mercado. Tá? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque muitos de vocês têm fundos imobiliários. O fundo imobiliário é uma grande fonte de renda passiva, só que neste momento a gente está vendo alguns fundos imobiliários caírem de preço, caírem as cotações. E para vocês terem uma ideia, o que é um fundo imobiliário? É um investimento super seguro na qual você compra cotas de empreendimentos imobiliários e ali tem inquilinos que pagam aluguel. Então, um exemplo de um fundo imobiliário, para ser bem prático, que a gente estava discutindo e muitos fizeram a aplicação, e eu tenho aplicação nele, que é o GGRC 11, que é um fundo de galpões industriais. O que acontece? O gestor do fundo vai lá na Ambev, na Drogaria Pacheco, em grandes distribuidores, compra os galpões desses grandes distribuidores com a prerrogativa de que eles façam um contrato de aluguel de 10 anos. Então, quando eu compro cotas desse fundo, eu estou recebendo aluguéis da Ambev e de outras 8 empresas, grandes empresas, que alugaram os seus galpões industriais. Então, eu estou vendo a cota desse fundo cair, só que a tese do investimento continua a mesma, ou seja, independente da cota subir ou descer, o valor do aluguel mensal que eu vou receber é o mesmo. Tá? O fundo não piorou, a qualidade do crédito não piorou. As empresas continuam pagando aluguel com contratos aí de 10 anos. Tem outro fundo também que tem 17 prédios em São Paulo e Rio. Tá? Então, são grandes prédios corporativos alugados por bancos Volkswagen, para Cargill, grandes instituições de telecom, enfim. Dentro desse fundo tem mais de 74 contratos de aluguel. Tá? Os contratos continuam os mesmos. O fluxo que você recebe continua o mesmo. Porém, os investidores estão vendendo e com essas vendas acima do normal, a gente vê o preço das cotas caindo. A NTNB no Tesouro Direto, a mesma coisa. Quando a gente compra um título no Tesouro Direto, uma NTNB, né, e se a taxa ela aumenta nas próximas semanas após a compra, você vai ver uma redução da sua rentabilidade ou até mesmo uma redução do seu patrimônio. Tá? E aí as pessoas me perguntam, Rafael, comprei cota de fundo, meu patrimônio caiu, de fundo imobiliário. Comprei Tesouro Direto, o meu patrimônio caiu.
O que eu faço? Estou desesperado, estou perdendo dinheiro. Eu falei, gente, calma. A maioria de vocês aqui, né, das turmas que eu convidei para a reunião hoje, não tem mais de 10 meses como investidor. Tá? Eu conheço o perfil de muitas pessoas, mesmo nas mentorias em grupo, e as pessoas não investiam antes. Então, tem gente aqui, acho que de 10 meses para cá, das mentorias de 10 meses para cá, recebeu o convite e vai ver a gravação depois. Tá? Então, a gente constrói uma carteira de investimentos no médio e longo prazo mesmo. Oscilações de curto prazo vão acontecer. E a gente, até o resultado que eu queria ter dessa reunião hoje, é vocês entenderem um pouco mais da dinâmica de o que é ser um investidor. Tá? A gente conhece pessoas milionárias, bilionárias no mercado, que fizeram suas fortunas sendo resilientes, tá? Sabendo que existem essas oscilações. Então, vamos analisar. Uma cota de um fundo imobiliário, da forma como eu falei, que você está recebendo o fluxo de aluguel constante. Se a cota cai, você vê o seu patrimônio diminuir. Só que, ao mesmo tempo, surge uma oportunidade de você comprar uma cota mais barata do que você comprou antes. Então, o seu fluxo vai ficar mais rentável ainda. Tá? Então, os grandes investidores, eles falam isso e eles fazem isso. E se você ler a biografia de todo grande investidor, eles falam isso o tempo inteiro. Vou dar o exemplo aqui do Warren Buffett. Deixa eu ver se eu estou com o livro dele aqui. Não está aqui agora. Depois eu já mostrei esse livro, que é a biografia do Warren Buffett. Ele é um cara que pergunta assim para ele, o que você faz na crise? Ele sempre fala, eu adoro crise. É na crise que eu faço as melhores alocações dos meus ativos. É na crise que os preços das ações caem. É na crise que o preço dos fundos imobiliários caem. É na crise que a taxa da NTNB sobe. Tá? Lógico que eu estou dando os exemplos do Brasil, mas ele faz isso em nível mundial. Tá? Então, por isso que ele é um bilionário, porque ele não tem medo de crise. Pelo contrário, a gente vai aprender que a crise é o melhor momento para a gente ganhar dinheiro. O que aconteceu ali no governo Dilma no ano antes do impeachment? O juros subiu numa velocidade e subiu para 14,5% ao ano, né, a Selic. E, para você ter ideia, hoje está 6,5%. Então, estava mais do que o dobro. No último ano do governo Dilma, estava mais do que o dobro dos juros hoje. Quando a gente viu o cenário mudar com o impeachment, o que a gente fez? A gente, investidor, já estava ali um tempão só investindo, vamos dizer assim, em ativos com menor risco, porque o governo, o cenário político não propiciava, e nós compramos. Eu fiz isso, ensinei todo mundo a fazer isso, motivei muita gente a fazer isso lá em 2016, a migrarem para NTNB longa, tá? Título do Tesouro Direto, B, inflação longa, 2045. O que aconteceu com aqueles títulos naquele ano? A taxa de juros dele estava IPCA mais 7 e caiu para IPCA mais 4,90. Tá? Então, essa queda na taxa de juros fez com que o PU se valorizasse muito. Então, naquele ano, a gente teve um ganho nas NTNBs. Olha só, título do Tesouro Direto, a gente ganhou 50% em um ano, com o título do Tesouro Direto. Tá? Então, o que está se formando agora? Está se formando um cenário bem parecido, que muita oscilação, os juros futuros subindo, e com isso as NTNBs estão subindo de preço, tá? Estão subindo de taxa. A gente não sabe até onde que vai esse negócio, então assim, já ficou atrativo para comprar, na minha opinião, porque uma NTNB longa estava IPCA mais 4,90 no começo do ano, agora já está 5,50. Então, você pegar 5,50 mais inflação até o fim da vida é uma excelente aplicação de longo prazo, é excelente mesmo, pode comprar de olho fechado. Agora, como a gente está vendo essa oscilação política, o que a gente está apostando, né, vamos dizer assim, colocar o dinheiro em investimentos com menor risco, menos risco do que o NTNB, por exemplo, uma LFT, uma Tesouro Selic, ou um fundo DI bem administrado, está ali 102, 103, 105 CDI, depois eu passo exemplo para vocês de fundo desse dentro da corretora. E aguentar esses investimentos até se resolver o cenário eleitoral no Brasil, porque o cenário eleitoral vai impactar violentamente os investimentos. Uma vez se resolvendo, vamos supor, eu tenho até apostas com amigos aí que já estão fazendo
esse tipo de aposta, vamos dizer assim, que a taxa do Tesouro Selic, do Tesouro IPCA 2045, vai chegar a 6%, tá? Até a eleição. Se isso acontecer mesmo, a gente pode pegar todo o dinheiro que a gente está colocando aqui em ativo de liquidez e altamente seguro, para quando chegar a IPCA mais 6, a gente vai lá e compra. Porque vai ser o momento em que, vamos dizer assim, que seja o estresse da eleição e que a eleição se resolva para um candidato pró-mercado, vamos dizer assim. O que isso vai acontecer? Num próximo momento, após a eleição, a gente vai voltar à estabilidade que a gente via depois do impeachment da Dilma. Tá? E aí a gente vai ver de novo esse ciclo da taxa de juros das NTNBs se reduzirem, tá? E quem comprou IPCA mais 6 vai ter um lucro enorme no curto prazo. Tá? Então, isso acontecendo. Agora, se elege um governo que não é pró-mercado, o que vai acontecer é uma elevação ainda mais da taxa de juros. Tá? E por que a gente pode apostar nessa elevação da NTNB? Por conta do estresse que está acontecendo. Por exemplo, alta do petróleo. Alta do petróleo, a gente vê alta da gasolina. Todo mundo está observando aí que a gasolina está aumentando direto. Tá? A gasolina, ela impacta toda a nossa economia. Ela impacta muito a inflação, num segundo momento. Por quê? Tudo que você compra tem um meio de transporte para chegar até você. Né? Então, caminhão, ônibus, Kombi, tudo que você consome usa combustível para chegar até você. Então, se o preço do combustível sobe, o preço de tudo vai subir também. Então, a gente está vendo aí a inflação subir. Com o dólar subindo bastante também, a gente vê que o dólar impacta o preço de muitas coisas do dia a dia que tem a ver com o dólar. Por exemplo, a passagem de avião, porque passagem de avião, além do petróleo, tem os gastos, né, os gastos operacionais das companhias, boa parte deles, peças, reposição, é medido em dólar. Então, se o dólar sobe, preço de viagem sobe também. Isso historicamente assim, é fácil de perceber isso. Então, a gente já está vendo uma inflação maior do que a gente acreditava que ia fechar o ano no começo do ano. Ou seja, no começo do ano a gente tinha uma visão de como ia fechar a inflação no final do ano, agora a gente já está com a visão de uma inflação maior no final do ano. E o que acontece? Qual que é o instrumento de política usado para combater a inflação? A elevação da taxa de básica, a elevação dos juros básicos, a elevação da Selic. Tá? Então, o Banco Central, havia uma expectativa de redução dessa taxa de 6,5% para 6,25% semana passada, já não teve essa redução. Tá? Então, isso acendeu uma luz ali para o mercado de que até o final do ano já possa acontecer uma elevação na taxa na taxa básica de juros, tá? Na Selic. Por quê? A taxa Selic é um instrumento que o Comitê de Política Monetária tem, que o governo tem, para combater a inflação. Tá? E a gente está vendo a possibilidade de aumento de inflação pelo aumento do petróleo, aumento dos combustíveis e aumento do dólar. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês um pouco de tudo isso que eu falei aqui até agora. Só para ficar bem... Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês para mostrar um pouco aí de tudo que eu falei para ficar bem... Bom, estão vendo a minha tela aí? Tá. Então, aqui, ó, eu vou falar aqui para vocês, por exemplo, quanto que rendeu, aqui, ó, que eu falei, esse movimento todo, o que gerou na rentabilidade dos ativos em 2016. Tá? Aqui, ó, a poupança, ela rendeu 8% em 2016, uma LFT 13,79% e uma NTNB 2035, que é um título do Tesouro Direto, 52%. Tá? Então, no ano de 2016, a gente viu esse comportamento. Ó, alguns fundos imobiliários, alguns conhecem aí, ó, 41%,
30, 38, 78. Ó, esse fundo aqui é um long base multimercado da XP, que ele opera ações, né, e é considerado um fundo multimercado. Ele rendeu 78% no ano de 2016. Tá? Aqui é o percentual em relação ao CDI. Tá? Que, por exemplo, esse fundo aqui teve 558% do CDI no ano. Então, para vocês terem uma ideia, investidores eles fazem isso, né? Momentos de crise eles correm para LFT, e eu faço questão de frisar muito isso, porque muita gente, talvez alguns de vocês aqui já tenham me perguntado isso. Rafael, a Selic agora está só 6,5, é muito pouco, eu não quero ganhar muito pouco, eu quero ganhar muito. Eu falo assim, olha, não é assim que funciona. Grandes investidores eles operam a Selic o tempo inteiro, tá? Porque é isso, quando a gente tem uma queda de confiabilidade, um aumento de risco, os investidores migram para a Selic. Então, não tenha medo de migrar para a Selic em momentos como esse. Tá? Você vai ficar 6 meses ganhando Selic, ganhando o pré-fixado, na verdade é pós-fixado, mas ganhando a rentabilidade fixa lá do Tesouro Direto. Enquanto você tem essa rentabilidade fixa, todos os outros ativos caem de preço. Tá? Todos os ativos caem de preço, e você vai fazer uma compra ali em outubro, setembro, outubro, novembro, aproveitando excelentes momentos de mercado, excelente preço. Tá? Porque até as eleições a gente vai ver essa turbulência nos preços dos ativos. Tá? Então, o que eu recomendo neste momento? Quem tem ali o fundo imobiliário, sabe que vai continuar recebendo os aluguéis, continua. Ações, eu não recomendo você manter ações agora neste momento, é melhor você vender as ações que você tem e entrar num fundo de baixa volatilidade, baixo risco e uma rentabilidade ali, papai com mamãe, vamos dizer assim, para esperar que uma queda no preço dos ativos seja aproveitada mais para frente. Tá? Então, por exemplo, os fundos imobiliários já começaram a cair. Então, assim, o cara que é investidor, eu nem condeno se ele fala, não, caiu tanto que eu vou comprar mais. Assim, eu não discordo dele. Eu acho que esse é o perfil que a gente tem que ter para investidor, ver que tem uma oportunidade no mercado. Porém, eu só acho que pode cair muito mais ainda. Tá? Eu vejo uma queda maior nos ativos, pelo menos uma elevação de risco maior. Tá? E a elevação de risco ela pode trazer mais baixas aí nesse curto, médio prazo até as eleições. Tá? E também com um cenário externo. Tá? Então, é isso. Vocês acreditarem que Selic não é um mau investimento em momentos como esse, porque enquanto vocês estão ganhando ali a Selic agora, todos os outros ativos estão caindo de preço e vocês vão comprar esses ativos a um preço mais baixo daqui a alguns meses. É isso que eu acredito, mas sempre lembrando, ninguém no mercado tem tanta previsibilidade de acertar 100% o tempo inteiro. Tá? A gente tem muitos elementos para poder apostar nisso, porque historicamente, ano de eleição é ano complicado. Ano de eleição, a volatilidade da bolsa, dos ativos, cai muito, sobe muito, dependendo das notícias. Tá? Então, a gente pode observar esse histórico e a gente tem no Brasil aí os investidores ficam com medo. A gente vê que o Lula pode participar de campanha. Cara, o mercado vai reagir a isso, vai reagir negativamente. Então, assim, nada mais certo do que colocar o dinheiro em ativos livres de risco, tendo em mente que, em algum momento, a gente vai precisar migrar isso para os ativos de maior risco com um preço maior. Tá? Então, recapitulando também, se você vê assim, poxa, eu comprei um fundo imobiliário a R$100 e agora ele está 90, né? Já caiu aí mais de 10%. Cara, é uma oportunidade de compra? Eu acredito que sim. Se você é um investidor de longo prazo, que sabe que você vai receber o fluxo constantemente, mês a mês, você sabe que pode cair um pouco mais ainda, mas você está consciente de que isso pode acontecer e você está tranquilo em relação a esse investimento, ok, sabe? Não vejo problema, você pode ir com esse pensamento, tá? Que aí você vai montando uma carteira com preços médios ao longo do tempo. Deixa eu mostrar aqui outro gráfico aqui para vocês, só para confirmar, deixar um pouco mais claro isso que a gente falou aqui agora. Compartilhar aqui a tela.
Bom, acredito que vocês estão vendo aí. Essa tela aqui é o comportamento do dólar comercial nas últimas semanas. Tá? Então, a gente viu claramente aí, ó, a partir aqui do começo, do final do mês passado, né, para essas últimas 2 semanas aí, uma elevação estrondosa do dólar aí, saiu da faixa ali dos... Isso aqui é o dólar comercial, tá? Dólar comercial. O dólar turismo é bem maior do que esse. O turismo deve estar aí já na beirando os 3,80 e alguma coisa, quase 3,90. O Fábio e a Carol pode até... 4 já, Luizinho? O Luizinho já viu a 4. Então, eu sei porque eu paguei esses dias um hotel na Argentina, aí o cara me mandou o orçamento, o hotel estava 3,80 e pouco, o dólar que ele utilizou. Né? Então, e é uma coisa que eu falo, tem muita gente que me pergunta do dólar, Rafael, eu vou viajar no meio do ano, devo comprar dólar? Eu sempre falo, cara, o dólar você tem que comprar sempre. Por quê? Essa estilingada aqui dessas últimas 2 semanas é uma coisa imprevisível, sabe? Não tem nenhum gestor financeiro no mundo que vai te dar uma certeza do que vai acontecer com o câmbio. Tá? Daqui, da onde ele está, ele pode continuar nessa faixa de preço, ele pode ir para 4,50 ou ele pode voltar para 3,40. Tá? Sabe? Se alguém te der com certeza, você, tenho certeza que vai acontecer isso, essa pessoa está mentindo, porque até hoje não existe, não teve pessoas que acertaram sistematicamente com a previsão do câmbio. O que eu sempre recomendo e o que eu faço para mim, eu compro dólar independente do preço que está. Tá? Então, se eu tenho condições, estou sempre comprando. Então, quando teve aquela crise lá atrás, eu cheguei a comprar a perto de R$ 4, depois despencou. Mas, cara, eu não estou preocupado com isso. Eu quero garantir o meu patrimônio em dólar. Então, eu estou sempre viajando para o exterior. Então, eu sempre compro. Então, eu comprei também a 3,10 no começo do ano, nas mínimas do mercado. E agora, nesses últimos meses, eu não comprei ainda. Tá? Mas se alguém tem uma previsão de viagem e já acha que já subiu muito, não vai comprar porque já subiu muito, eu falo para você que você pode ter uma surpresa muito desagradável e sua viagem ficar mais cara ainda. Tá? Então, infelizmente, é isso. Por isso que o dólar, para quem viaja sempre, eles têm que estar constantemente comprando. Eu tenho R$ 10.000 para investir todo mês. Cara, pega R$ 500, R$ 1.000 e está sempre ali fazendo investimento em dólar. Não precisa de comprar a moeda, mas pelo menos comprar um fundo cambial que você protege o seu dinheiro em moeda estrangeira. Tá? Então, eu lembro que quando o dólar estava mais ou menos aqui, no final do ano, teve algumas pessoas da mentoria que me perguntaram, Rafael, eu compro ou não compro? Eu falei a mesma coisa, dólar você compra sempre. Aí a pessoa comprou aqui e, olha só, caiu pra caramba aqui. Ela falou, nossa, mas eu comprei e perdi dinheiro. Não, cara, você está protegendo seu dinheiro em dólar. Então, se ela não tivesse comprado, tudo bem, num primeiro momento ela perdeu até aqui. Mas olha a estilingada que já teve até aqui agora. Tá? Então, essa compra aqui, por mais que no curto prazo você viu uma perda, mas no médio e longo prazo ela se mostrou uma compra bem razoável. Tá? Então, é isso que a gente tem que fazer, é comprar sempre. Vou tentar passar aqui a página. Esse aqui é uma coisa que talvez poucos de vocês entendam, que é o juros futuro. Tá? A gente tem a taxa de juros básica da economia, que é a Selic, que hoje está em 6,5% ao ano, e tem os juros futuro. Esse aqui é um juros futuro negociado na BMF, com vencimento em janeiro de 2023. Tá? Isso aqui é um elemento para grandes investidores, para investidores corporativos. Vocês não precisam de saber sobre isso aqui, porque isso aqui, para a gente, é um termômetro do mercado. Então, vou mostrar para vocês, olha, que mesmo olha só, o mesmo movimento que o dólar fez, né, que foi subir muito, os juros futuros subiu muito. Isso aqui olha, é uma subida para a gente no mercado financeiro é um alerta vermelho, tá? É um alerta que os investidores estão apostando que os juros vai subir no futuro aí mais fortemente do que a gente imaginava. Tá? Então isso aqui também é um termômetro do mercado para vocês verem que são dois elementos que mostram crise e que mostra oscilação de preço. O dólar subindo vertiginosamente juntamente com os juros futuros, tá? Que isso aqui está mostrando
incerteza, insegurança do mercado dos grandes investidores em relação ao futuro da nossa economia. Tá? Então, isso aqui é incerteza, é volatilidade. O último gráfico aqui é só um exemplo aqui para mostrar que isso aqui é ações do Itaú nas últimas semanas. Tá? Então, para você ver, eu não trouxe aqui o gráfico do Ibovespa, seria a coisa talvez mais lógica, porque o Ibovespa ele tem fortemente Petrobras e Vale, tá? Que andaram na contramão do que aconteceu com as outras empresas, e o Ibovespa até subiu por conta de Petro e Vale. Mas Itaú, que é uma empresa também que compõe o Ibovespa, é um papel super, hiper negociado. No mesmo momento aqui, ó, a partir do final do mês passado, né? Isso, começo de maio, principalmente, a gente viu o DI futuro e o dólar disparando, e ações como a do Itaú, que são ações muito seguras, caíram aí na faixa, chegou de 52 para mais ou menos aí 45, né? Então uma redução aí de mais ou menos 12, 13% num período de algumas semanas, tá? Então isso para alertar vocês também de que comprar ações, quem comprou agora, você vê, teve uma redução. Então ações são títulos que mostram, né, que o termômetro do mercado, tá? A gente está vendo que uma ação super segura como a do Itaú já despencou, e eu acho, na minha opinião, que com esse cenário que a gente está apontando aqui, a gente tem uma possibilidade da bolsa cair bem mais, tá? Então, se você tem uma posição em bolsa, eu considero muito saudável que você desfaça dessa posição e entre em ativos de baixo risco, tá? Ah, mas Rafael, eu quero ser um investidor, como é que eu vou ficar sem investidor ganhando 6,5% da Selic? Eu já falei, os investidores, eles ganham muito dinheiro com a movimentação que eles fazem de um lugar para o outro em momento certo. Não quer dizer que todo investidor ele está o tempo inteiro comprado em ações, tá? Até porque eu já mostrei, eu procurei aqui agora, eu deve estar em algum drive meu aqui. Se você pega antes de você começar esse período de 3 anos de alta da bolsa, que os títulos públicos, num período de 10 anos, ganharam muitas vezes em rentabilidade da bolsa de valores, tá? Então, o investidor que ganha dinheiro na bolsa, ele não é um investidor que está o tempo inteiro na bolsa, mas ele sabe a hora de entrar e sabe a hora de sair. Tem grandes investidores e grandes fundos que às vezes não saem do papel, mas ele consegue, com derivativos, fazer um hedge e neutralizar a queda da bolsa dentro de um fundo. Tá? Então, por isso que eu defendo mais a posição em renda variável em fundos de investimento. Tá? Eu já indiquei alguns para vocês aí recentemente, fundos que você consegue ali fazer investimento com R$500, que é até raro você pegar bons fundos podendo investir apenas R$500 de investimento inicial. Só que neste momento eu prefiro que vocês invistam no multimercado do que no fundo de ações. Tá? E isso é lógico que eu falo prefiro, porque não eu não posso falar com certeza absoluta, porque se eu tivesse certeza absoluta de todos os investimentos o tempo inteiro, há 20 anos que eu faço isso, eu já estava igual o Warren Buffett aí, com 60 bilhões de dólares. Né? Então, toda certeza tem um viés de incerteza. Tá? O que eu estou falando para vocês é o que eu enxergo que pode acontecer com maior nível de probabilidade. Tá? E aí vocês podem seguir ou não, ou pode seguir em parte. Por exemplo, eu ia colocar R$10.000 no fundo de ações, um fundo que eu indiquei, né? O Rafael me indicou um fundo de ações, eu vou colocar R$10.000. Bom, com esse cenário que ele está me falando, eu não vou colocar 10 mil, mas vou colocar 2 e vou colocar 8 num fundo multimercado. Então, sabe, você mesmo pode equilibrar essa carteira tomando como base as informações que eu estou passando. Fundos imobiliários, eu aconselho não comprar agora, mas faça um investimento mensal no Tesouro Selic. Agora que é importante você investir, porque quando você for comprar, você vai comprar um preço mais baixo. Repetindo, se você é um investidor que está ciente de que isso pode acontecer, e eu estou aqui para alertar todo mundo, e você fala assim, não, o fundo imobiliário que eu comprei é um fundo muito bom, eu tenho recebido os aluguéis mensais, estou satisfeito com a renda e ele caiu 10%. Então, cara, isso já aconteceu, teve fundo que eu já indiquei que já caiu 10%. E a rentabilidade mensal dele, o aluguel que você recebe mensalmente, continua mesmo, porque os contratos de aluguel continuam lá por 10 anos, 5, 10 anos, dependendo
do fundo do fundo e dos contratos que tem. Então, se você tem ciência disso e quer continuar comprando para compor um preço médio, para saber que está comprando um preço mais baixo, que pode gerar incerteza, mas que você está de olho nos fluxos e no rendimento de médio prazo, cara, ok, também não está totalmente, não está errado. Mas eu quero trazer essa consciência para vocês, porque o que eu quero é que vocês tenham a consciência de investidor, tá? E o investidor sabe que o mercado oscila para baixo e para cima, e sabendo disso, ele ganha muito mais do que 99% da população, tá? Porque 99% da população, ele está ali, vai lá no banco, pergunta para o banco o que tem que fazer e deixa o dinheiro na mão do gerente. O gerente não faz essa alocação no tempo como a gente está fazendo aqui. Em qualquer momento que você for, ele vai te propor um fundo, uma previdência privada, poupança, um plano de capitalização, né, um plano de previdência e fundos DI, que ali não rendem, está rendendo 7% o tempo inteiro. Agora é o momento de você ficar no fundo DI que rende 7%, mas daqui a pouco vai ser momento de fazer a migração e ele não vai saber te falar isso. Não é nem porque ele está te sacaneando, é porque ele não sabe mesmo. Tá? Eu sei porque eu tenho conta no Itaú, tenho conta no Banco Brasil e recebo ligação de gerente igual vocês recebem. Tá? Então, o dinheiro que eu tenho no banco hoje é zero. Meu dinheiro passa na minha conta, paga as contas e vai para a corretora para fazer os investimentos. Tá? Então, porque quanto mais a gente otimizar isso, mais a gente ganha dinheiro. Tá? Então, o meu sentimento em relação a essa oscilação é um sentimento de muita felicidade. Tá? Porque todas as vezes que eu vi isso acontecer, eu ganhei muito dinheiro no período seguinte. E por isso que eu estou aqui para falar isso para vocês. Tá? Foi como aconteceu lá em 2016, quando teve o impeachment. Cara, se você ganhar 50% no ano com o título do Tesouro, assim, é um presente dos deuses, vamos dizer assim. Tá? Porque tem muita gente aí me reclamando que, poxa, só ganha 7%, tem 10 anos que ganha só 7% ao ano, 6% ao ano. Tá? Isso vai mudar a partir de agora, a partir dessa consciência que vocês têm de investidor. Tá? Então, o cenário que está se mostrando para vocês fortalecer ainda essa questão de fazer economia, separar 10% da renda, colocar aí num fundo de liquidez, numa Selic ou num fundo multimercado, para daqui a pouco se fazer boas alocações e ganhar bastante dinheiro no momento seguinte. Tá? Então, basicamente, era essa a ideia que eu queria passar para vocês. Deixa eu ver, eu fiz algumas anotações no trabalho hoje, que eu não podia deixar de falar, mas o espírito do negócio era esse, tá? Alertar vocês para isso e convidar para se manterem resilientes, fazendo as aplicações mensalmente, conforme a gente vem falando, porque o dinheiro vai trabalhar para vocês e vocês vão ganhar muito dinheiro desde que você faça o mínimo de esforço. Quem não dá atenção para o dinheiro também não vai dar atenção para ele depois. É um relacionamento muito recíproco, essa questão de você dar atenção para o dinheiro e ele dar atenção para você depois. Né? Então, a gente tem que cuidar realmente com muito carinho, com muito amor. Né? Quando eu falo para as pessoas, até para exagerar, alguns de vocês aqui já ouviram isso. Eu digo que dinheiro é amor. Dinheiro é papel, pelo amor de Deus, você está sendo muito materialista. Não, cara, o que você mais gosta de fazer na vida? Tem pessoas aqui que eu conheço muito de vocês. É viajar, é ter conforto, é ter segurança, é estar com os filhos. Eu adoro estar com minha filha. Então, quanto mais dinheiro eu tenho, mais tempo para ficar com minha filha, mais viagens eu faço com ela. Ano passado a gente foi para Disney, esse ano ela falou que não queria ir para Disney porque ela quer conhecer neve, então já comprei um pacote para Bariloche agora em julho para ela. Então, as coisas que eu mais amo na vida. Então, quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu faço as coisas que eu amo. Tá? Então, façam essa associação. Dinheiro é amor, porque quanto mais dinheiro você tem, mais as coisas que você ama você vai conseguir fazer. Eu sou prova viva disso. Tá? Deixa eu só levantar aqui um pouquinho, ver se eu tenho aqui alguma anotação. Eu não poderia deixar de falar hoje para vocês.
um negócio muito importante é isso, que os fundamentos dos fundos imobiliários que caíram continuam os mesmos, então o fluxo vai continuar o mesmo. A NTNB, eu fiz um vídeo agora porque várias pessoas viram esses trens no mercado, sentiram na pele lá no Tesouro Direto. Rafael, eu tinha 50 mil no Tesouro Direto lá mês passado, agora eu tenho 45. Tá? Então eu fiz um vídeo para mostrar isso, porque quando a taxa sobe, o PU cai e você tem essa redução. Então eu fiz um vídeo, mostrei que no longo prazo não tem perda e que no mesmo momento em que você vê uma redução do seu patrimônio, no mesmo instante é uma oportunidade, porque o dinheiro que você está comprando agora, você está comprando uma taxa maior do que você comprou lá atrás. Tá? Então, crise, você pode ver uma diminuição do seu patrimônio, mas ela gera, com certeza, uma oportunidade de fazer alocações mais rentáveis. Só avisando vocês aí, quem não me segue no Facebook, semana que vem eu vou fazer uma transmissão na minha página, Rafael Cisne, consultor financeiro, que é um livro que eu gosto muito, que é esse aqui, ó, Desperte o Milionário que há em Você, do Carlos Wizard. Tá? E eu reli esse livro esses dias, e aí eu resolvi fazer esses vídeos que eu faço dentro da minha rotina. Eu vou falar aqui das 7 desculpas mortais das pessoas mal sucedidas financeiramente. Tá? Então, se quiser botar na sua agenda aí, segunda-feira que vem, esse mesmo horário, 7h30 da noite, vou fazer uma transmissão para falar desses 7 erros mortais das pessoas mal sucedidas financeiramente. Quando a gente conhece os 7 erros mortais, a gente vai evitar esses erros para a gente conduzir melhor as finanças. Tá? Então, peço, por favor, que vocês lá até me ajudem nessa divulgação lá da página, Rafael Cisne, consultor financeiro, convide as pessoas. Quarta-feira agora também, quem não viu, o Lio, ele fez uma entrevista comigo quinta-feira passada, né, no Facebook dele. E a gente vai distribuir no meu Facebook essa quinta-feira agora, que eu vou falar também de elementos da mentalidade financeira, de mentoria financeira, de importância de você ter uma vida financeira equilibrada. Então, quarta-feira agora, na minha página vai ter essa transmissão também, então peço vocês aí, por gentileza, que compartilhem nos grupos, compartilhem na sua linha do tempo lá no Facebook, para mim isso é muito bom. Faça comentários, isso me ajuda bastante, tá? Para mim divulgar cada vez mais esse trabalho aí. Beleza? Deixa eu ver aqui. Eu falei rapidinho, porque eu queria passar pelo conteúdo inteiro e depois abrir aqui para vocês, quem quiser fazer alguma pergunta. Então, eu abri aqui o microfone de todo mundo. Se alguém não quiser falar, pode colocar no mute aí para a gente não escutar barulho paralelo, né, para a gente não ver. Tem uma pergunta aqui do Luiz. No caso dos fundos imobiliários, o aluguel é pago de acordo com o preço dos ativos? Não, Luizinho, boa pergunta. O preço dos aluguéis não tem a ver com o preço de mercado do fundo. Então, por exemplo, vamos supor um fundo imobiliário de galpões industriais, tá? Que, vamos supor, tem um fundo lá que tem 7, 8 galpões industriais. Aí, mais especificamente, o contrato da Ambev, né, que o fundo comprou os galpões da Ambev e fez aquele contrato de aluguel ali. O preço é aquele do contrato de aluguel. É um preço X atualizado pela inflação. Tá? Então, independente do preço de mercado da cota do fundo, o valor que você vai receber mensalmente do aluguel, ele não varia. Você só vai perder a rentabilidade do aluguel, por exemplo, se a Ambev descumpriu o contrato, tá? Mas aí tem multa, tem um monte de coisa, aí naquele mês você não recebe. Tá? Mas o valor do aluguel ele demora muito para ser impactado por essa variação. Tá? Então, praticamente não acontece. O que acontece é o seguinte, se tem uma crise muito demorada no país, tá? Muito demorada mesmo, 10 anos de crise, com isso a gente vai ver o preço dos imóveis cair. Né? Quando a gente vê o preço dos imóveis cair consistentemente, na renovação de um contrato de aluguel, a empresa faz uma negociação. Fala assim, olha, eu quero pagar um aluguel mais barato porque o preço dos imóveis caíram muito. Tá? Então, isso acontece numa crise muito prolongada. Beleza? Alguém quer mandar alguma dúvida aí? Rafael, Josimar. Ô, Josimar.
E aí, tudo tranquilo, né? Chega um pouquinho atrasado. Deixa eu te perguntar aqui a respeito de fundo cambial. Quando se fala em fundo, remete-se à ideia, né, que vai ter gestores, também tem as tarifas, né, coisas do gênero, tanto de gestão, coisas assim. Quais são os atributos de um fundo cambial que a gente tem que avaliar, né, os parâmetros, e onde se localizar isso, assim, na própria corretora, no home broker que a corretora tem? Então, qual a melhor maneira de fazer essa pesquisa, vamos dizer assim? Legal. Boa pergunta, Josimar. Um fundo cambial, ele realmente tem esses agentes aí. Tem um gestor, né, que quando você coloca o dinheiro lá, ele que vai comprar os ativos que compõem o fundo. Tem um administrador, né, que ele calcula o valor da cota, ele cumpre as regras da CVM. Então, por exemplo, um gestor ele pode cobrar aí 0,5% da administração, e um gestor, geralmente, ele cobra performance. Então, vamos supor, pode ter um fundo assim, que ele vai cobrar, se o fundo der a variação cambial, empatar, ele não ganha nada. Mas o que o gestor superar a variação cambial, aí ele tem 20% do que superar o benchmark do fundo. Tá? Isso ele pode acontecer. Há um tempo atrás, eu tinha pesquisado alguns fundos cambiais, porque se você for lá na sua agência, lá tem fundo cambial. Né? De qualquer banco tem fundo cambial. Só que justamente isso, a taxa de gestão e administração eram bem elevadas. Tá? Então, para quem tem conta na XP, eu já tive cota desse fundo, tem uns 3 ou 4 fundos cambiais lá na XP. Um deles é do Banco Votorantim. Tá? Então, não é nem fundo da XP, ela só deixa lá como fundo de prateleira para ela distribuir. Esse fundo, se não me engano, ele cobrava 0,5% de taxa de administração e não cobrava performance. Tá? Então, eu considerava esse um fundo cambial muito bom para quem quer proteger o valor ali em moeda estrangeira, mas não quer comprar o dólar e guardar dentro de casa. Tá? Então, você pode ir nesse fundo, que para mim era um fundo que resolvia bem. Então, você tem que realmente dar uma olhada nisso. Sabendo disso, lá na área do portal da XP ou da corretora que você tem, se ela distribui fundos igual a XP distribui, com certeza vai ter um fundo cambial lá. E a melhor opção que eu tinha na época era o fundo do Votorantim, porque tinha um do BNP Paribas, que o valor mínimo era R$20 mil para você entrar, e o do Votorantim acho que era R$1.000 só, de valor inicial, para você entrar, com a taxa de administração bem baixa e taxa de performance bem baixa também. Tá? Então, você tem que realmente ficar de olho nisso, que é o que a gente faz com os outros ativos também. Vou um fundo do mercado, um fundo DI. Você vai num banco, o cara cobra 0,80%, 1%, 1,5%, 2,5% de taxa de administração, mais uma taxa de performance. Então, dentro da corretora, independente da corretora que você tem conta, você consegue fundos mais profissionais, né, fundos que realmente operam o mercado muito bem e com taxa de administração reduzida e com a taxa de gestão bem justa, tá? Porque ali o gestor ele está sendo remunerado pelo que ele ganha acima do benchmark. Tá? E no fundo não, no fundo ele ganha, se você bota o dinheiro lá ele já está ganhando. Então ele não tem uma gestão tão profissional quanto os gestores como o Votorantim, o BNP, a Adam, a Bahia Maraú. Então ali a gente consegue fundos que realmente, gestores que realmente fazem uma gestão mais profissional, tá? Não, bacana, obrigado. Beleza. Mais alguma pergunta aí, gente? Algumas. Então vamos lá, Luiz. Como saber as datas de contrato dos fundos imobiliários? Onde eu pesquiso? Tá, legal. Depois eu passo um link para vocês no WhatsApp. Os fundos imobiliários eles são fiscalizados pela CVM, né, e pela B3, que é pela BMF Bovespa e tal. Então, eles são obrigados a distribuir, a deixar tudo bem, informar isso tudo de forma contínua, tá? Porque eles pagam, inclusive, taxa de fiscalização, auditoria, etc. Então, tem 2 lugares que a gente pode ver isso de forma oficial. O próprio site da CVM, tá? Quando a gente aplica no fundo, para achar até o fundo na CVM, fica fácil. Se você pegar o CNPJ, cada fundo tem um CNPJ, então com o CNPJ você vai lá e pesquisa, é até mais fácil do que o nome.
e no site da B3 também, da BMF Bovespa. Tá? Então, ali, você entra na página do fundo, tem todos os relatórios da administração ali. O administrador, ele faz o fundo imobiliário, se você vê, se alguém já recebeu, por exemplo, aqui, ó, quem é cotista de fundo imobiliário, recebe em casa direto, aqui, ó, assembleia, né? Isso aqui, no caso, do Banco do Brasil, que o administrador é a Caixa Econômica. Então, quem tem fundo imobiliário, a gente sabe que a gente recebe em casa assembleias igual a assembleia de condomínio. Então, tá aqui, o cara vai fazer uma nova compra, vai fazer uma aquisição. Então, a gente recebe aqui, a CVM obriga que os cotistas sejam informados de todas as assembleias que tem dentro do fundo. Tá? Então, você vai receber isso em casa também. A Bovespa, a BMF Bovespa obriga, né, que os fundos tenham essa distribuição de informação. E lá na página do fundo você consegue toda essa relatório do administrador, né, que fala as decisões das últimas assembleias, vacância, inadimplência, contratos, até quando são os contratos. Então, a gente tem tudo isso lá na página, tanto na B3 quanto na CVM. Tá? Você comentou que a ação do Itaú caiu, realmente eu tinha visto que a Ito B4 caiu. Como é que eu faço para correlacionar o patrimônio que a Itaú tem com o valor da ação dela, para saber se está compensando, se tem uma seguridade desse patrimônio investido ainda ou não? Uhum. Tá, isso é uma boa pergunta. Essa correlação serve para o fundo imobiliário. Eu vou explicar no fundo imobiliário porque talvez as pessoas entendam um pouco mais. Por exemplo, o fundo imobiliário ele é obrigado a fazer uma avaliação, se não me engano, anual, semestral, acho que é anual, de todos os ativos. Então, ele tem que contratar uma empresa de nível internacional, tipo a Bisuang, Colliers, empresas como essa, para ir lá e faz a avaliação dos ativos e mostra isso para os cotistas, né? Para o administrador, para o gestor de cotistas. Então, por exemplo, eu tenho um fundo ali, e o cara vai lá, avalia, e o patrimônio do fundo está avaliado em R$1 bilhão. Todos os prédios estão R$1 bilhão. Só que você vai lá no mercado, na bolsa, você pega a quantidade de cotas e multiplica, está dando R$900 milhões. Ou seja, o fundo está sendo negociado na bolsa abaixo do valor patrimonial dele. Por quê? Por conta desse estresse no mercado. Cara, se tiver um estresse mesmo político ou econômico, o cara vende sem querer saber o preço. Ele simplesmente vai lá e vende. Tá? Então, a gente pegou, depois da crise, depois do impeachment da Dilma, a gente pegou cotas de fundos imobiliários que o valor patrimonial dos imóveis era 70% superior ao valor que estava no mercado. Então, se eu comprasse aquela cota ali, é como se um apartamento que custasse R$1 milhão estava comprando por 300 mil. E realmente, se você vê o IFIX dos últimos 3 anos, subiu 70%. Tá? O IFIX é o índice dos fundos imobiliários. No caso de ações, é a mesma coisa. Por exemplo, se você for lá no balanço do banco, ele tem um valor patrimonial. Tá? O banco ele tem um valor que vale pelo patrimônio dele, que é avaliado, e esse valor está lá no patrimônio. Tá? Então, não necessariamente esse valor está no mercado. Então, por exemplo, eu posso ver que o Itaú tem um valor de... vamos supor que o Itaú tem o valor patrimonial dele a R$100 e a ação dele na bolsa pode estar 90 abaixo ou pode estar 120 acima. Tá? Isso acontece de acordo com a perspectiva que os investimentos... Se não quiser levar, deixa. Daquele... Deixa eu... Calma aí. Não comer? Então, assim, de acordo com a perspectiva que as pessoas têm do mercado, eles podem comprar, do valor patrimonial de uma empresa, eles podem comprar ou não aquela ação. Eu te digo o seguinte, que em momentos de crise, essa relação não é obedecida. Tá? Então, você pode ver assim, uma empresa está lá na bolsa a 80% do valor patrimonial dela e nego está vendendo, querem saber.
Depois que passar a crise, ele vai lá e compra de novo, mas, sabe? Então, é um pouco perigoso a gente olhar isso nesse momento, porque independente dessa relação, vai acontecer vendas no mercado, tá? Aonde você vê isso? Também, quando o próprio banco ele divulga as informações patrimoniais dele na CVM, né, eles são obrigados a divulgar trimestralmente, dentro do balanço tem lá, valor patrimonial das ações, tá? Então, ele já até divulga aquilo ali, tá? Então, você tem que olhar lá no balanço, em alguma página dele lá, tem lá o valor patrimonial e o valor patrimonial por ação. E aí você vai no mercado e vê, cara, o valor patrimonial é X e o valor de mercado é X menos Y ou X mais Y, tá? Então, é no próprio balanço patrimonial que a gente tem essa informação. E essa informação é correta, que eu já tinha visto em alguns lugares de home broker, algumas coisas assim que você entra para pesquisar e tem essa informação, mas eu não sabia caçar se ela é correta. Primeiro, né, em termos de correto, o seguinte, primeiro informação, se existe o home broker, existem sistemas de informação como Economática, Bloomberg, CMA, que já ele pega essas informações e já distribui para você de forma fácil. Então, primeira coisa é se o sistema que está informando está fazendo isso de forma correta, está pegando a informação correta e colocando, se ele pode errar sem querer ou pode querer manipular alguma coisa também. Não estou falando que isso acontece, mas pode acontecer. E a outra coisa que você perguntou, é correto? Cara, a não ser que a empresa esteja burlando o balanço patrimonial dela, informações patrimoniais que são de obrigações legais, e ela vai estar sujeita a sanções se ela for pega, tá? Se ela divulgar alguma informação errada. Então, tipo Eike Batista daí. Porque a gente já viu casos aí, não só no Brasil, mas o caso da Exxon, né, que quebrou, a maior empresa de petróleo do mundo quebrou, e ela estava dando informações equivocadas justamente sobre isso, sobre o valor patrimonial das ações dela na Bolsa, né? Então, quando tem desespero, né, dentro das companhias, a gente teve, eu lembro ali que, né, no caso da crise da Exxon, até suicídios de grandes CFOs, CEOs da companhia teve, né? Então, e foi uma crise realmente que botou em xeque ali as informações distribuídas pelas empresas, tá? Então, pode acontecer o erro? Pode, mas não é uma coisa comum no dia a dia. Normalmente, as empresas estão informando ali de forma correta, até porque ela tem que ter um auditor independente, tem que ser conivente com ela, porque, por exemplo, o cara tem que pegar lá um auditor independente que vai analisar o balanço dela e que vai assinar que todas aquelas informações estão corretas, tá? Então, via de regra, a gente confia nessas informações divulgadas pelos agentes de difusão de informações. Rafael, eu vou fazer só mais uma pergunta, aí eu tenho um compromisso, eu tenho que sair. Uhum. Eu sei que não é uma brincadeira política isso, pelo amor de Deus, mas você está sempre por dentro das informações. Eu até procurei esses dias se tinha algum candidato que, teoricamente, seria pró-mercado. Eu não consegui achar nenhuma informação. Você, nos comentários, tem alguma ideia? Que até hoje eu só vi candidatos todos. O mercado é contra todos os possíveis candidatos que nós temos à presidência. Uhum. Não sei se a informação está correta ou não. Pelo amor de Deus, não quero fazer política. Se achar que Não, é que eu falo. A política, ela influencia na veia dos investimentos. Então, eu não tenho partido, eu não torço. Eu torço para o partido que vai gerar... Que vai melhorar. Mas mas você está certo, cara. As pesquisas estão indicando aí, até agora, mais candidatos não pró-mercado. Tá? Então, o cara é pró ou contra mercado, não é o Rafael, o Luizinho, ou ninguém aqui está contra, a favor, ninguém, mas realmente o mercado. Bolsonaro, Marina, Ciro, Lula, começar a vir em pesquisa, meu amigo, você pode sair de perto, entendeu? O mais pró-mercado que estava aí é o Alckmin, só que é o cara também que não, sabe, é o mais pró-mercado que tem, mas ele não está aparecendo, não está subindo, né? Então, por isso que essa volatilidade toda no mercado aí se acirrou nas últimas semanas. Estão falando de colocar ele no Senado e tal. Nossa, se isso sair mesmo, cara, se prepara.
Tá? Por que isso? Porque o cara que não é pró-mercado é o cara que não vai fazer, por exemplo, ajuste fiscal, porque vai doer no osso da galera, né? Então o cara é populista. Ah, não vou fazer reforma da Previdência, não vou. O Ciro já falou, não vou fazer a reforma trabalhista, vou voltar atrás com isso porque prejudica o trabalhador. Cara, o país quebra, prejudica vai todo mundo para o espaço, né? Então os caras populistas têm esse discurso: não vou fazer a reforma da Previdência porque prejudica, não vou fazer a reforma trabalhista porque prejudica, não vou fazer a reforma fiscal porque prejudica. E aí o país, a economia do país vai para o brejo, entendeu? Então, por conta disso que eu queria também ter essa conversa para todo mundo saber o que está acontecendo e ficar mais atento aí com os investimentos nos próximos meses. Show. Rafael, obrigado. Vou pedir desculpa por ter que me ausentar aí, mas já estou até atrasado para o próximo compromisso. Tranquilo. Mas valeu da reunião, acho que está salvo, né? Gravado. Depois vai estar gravado e você vê depois dela. Pessoal, obrigado, valeu, um abraço. Estou vendo o colega veterinário na tela aqui, ó. Um grande abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tem 3 veterinários aí. Até a Andressa aqui também. A Andressa do Irineu, poxa? Isso. Olá, Andressa, tudo bom? Valeu, um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Valeu, obrigado. Obrigado, tchau, tchau. Gente, então, assim, era esse o resultado que eu queria ter com vocês hoje aqui, é vocês se verem como investidores, saber como que é a dinâmica do mercado, que é realmente assim, o mercado ele é volátil, mas que nos dá a oportunidade de grandes ganhos, tá? De ganhar bastante dinheiro, de colocar o dinheiro para trabalhar para a gente aí de forma bem bacana e que a gente realmente tenha uma renda passiva no médio e longo prazo que seja considerável. Tá? Então, explicar para vocês essa dinâmica, que vocês vão assumindo aí essa dinâmica, sabendo como que é a dinâmica do mercado, como que vocês, como investidores, têm que pensar, porque é imprescindível para vocês continuarem esse caminho. Tá? Isso tem que ser trilhado aí o resto da vida, porque quanto mais iniciante a pessoa vem para o mercado, ela coloca ali R$1.000, na semana seguinte ela viu 950, fala, não, eu não quero perder dinheiro, ela some. Tá? Então, eu estou falando aqui justamente isso para vocês serem fortes nesses momentos aí de oscilação, porque toda grande crise traz sempre grandes oportunidades. E é só pessoas com gabarito que vocês estão tendo aqui que vai usufruir dessas oportunidades. Porque a pessoa comum, quando ela investe, ela vai no banco e fala assim, olha, eu não posso perder um centavo. Se eu perder, eu tiro meu dinheiro. Né? Então, o investidor profissional está disposto a perder um pouco, se for o caso. Tá? Porque ele sabe que vai ganhar. O Warren Buffett, quando tem uma variação no mercado, a variação dele diária é de 2 bilhões para baixo. Então, pensa num cara que ele fica tranquilo. Né? Então, é assim mesmo. Tá? O mercado, ele realmente vai para os dois lados. Beleza? Eu vou aqui tirar o mute de todo mundo. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fazer algum comentário, o que achou da reunião de hoje. Então, se não tem nenhuma pergunta, falar um pouco do que achou da reunião de hoje. Está aberto aí o microfone. Oi, Rafael, Paola. Oi, Paola. Tudo bem? A primeira a confirmar, a última a chegar. Eu perdi a maior parte aí, mas esse finalzinho aí, onde foi falado da questão política, lá no FFS, eu não lembro o palestrante agora, tem que olhar na minha anotação, ele falou que independente de quem ganha, direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda, se não houver a reforma, em 2020 e 2022 o Brasil quebra. Então, assim, independe muito de quem vai estar lá. É só essa questão de pró ou contra o mercado aí. Mas tem uns que acham que vai ganhar centro-direita. O que tudo que eu falei para vocês hoje é acreditando nisso, tá? Que a gente os investidores não pró-mercado vão ganhar espaço, o Bolsonaro, Marina. E isso vai trazer muita volatilidade no mercado, mas que vai chegar no final, um centro, o mercado vai ganhar. E aí é a hora que a gente vai pegar nosso dinheiro e vai investir de forma diferente, porque aí os ativos vão ganhar
o preço que eles perderam nesses meses. Tá? Então, é esse raciocínio mesmo. Agora, mesmo o cara para o mercado, se ele não fizer reforma fiscal, porque é uma coisa que é um gargalo no Brasil, que vai impactar a economia, 2020, é isso aí, 2021 a gente está numa crise bem acirrada de novo. Tá? Então, não tem jeito, sem reforma fiscal. E por que o mercado é tão contra? Porque os caras já falam de antemão que não vão fazer, porque vai impactar o brasileiro no curto prazo. Tá? Só que os economistas que estão vendo no longo prazo sabem que se não tiver a reforma fiscal, nem no longo prazo vai ser sustentável. Tá? Então, é isso. Concordo com você e o raciocínio é justamente esse. Quem fez essa observação foi o Eduardo Amorim. Amorim, obrigada. Rafael, posso aproveitar e fazer um questionamento só sobre o entendimento, para ver se eu entendi direito? Claro, pois não. Pelo que eu estou percebendo pelo cenário político, esses 6 meses, praticamente, que vão ser bem perturbador, questão financeira, parece que, pelo que eu entendi, é para a gente fazer investimentos em margem de segurança. Por exemplo, que nem na Selic, no Tesouro Direto, onde a gente tem uma rentabilidade, pode ser menor, mas ela é mais segura e contínua. Uhum. Porque, ao meu ver, o mercado de ativos, o mercado de ações, o interessante é você comprar quando está muito na baixa e vender ele muito na alta, correto? É isso aí. Na verdade, a gente fica com a margem de segurança, pelo menos rendendo e garantindo o financeiro até na hora certa a gente tirar o dinheiro e comprar alguma coisa na baixa. É mais ou menos isso. O raciocínio é exatamente esse, Fábio, é exatamente esse. Só lembrando que é o seguinte, nós estamos discutindo aqui vamos dizer, uma tese, uma probabilidade. Tá? Então, o que eu acredito hoje, de acordo com tudo que eu vejo, é que isso vai acontecer. Oscilação nos preços no curto prazo que vai derrubar títulos pré-fixados, ações, fundos imobiliários. Tá? Então, não quer dizer que aconteça uma coisa extraordinariamente boa no mercado e que essa tese não se concretize. Tá? Mas, por tudo que eu acredito, o que eu estou fazendo, o que eu estou indicando vamos colocar o dinheiro agora em ativos com menos volatilidade, enquanto os ativos de maior risco vão perder preço, porque já está acontecendo. Tá? E até aí, quando o cenário de eleição se ficar mais claro, aí a gente vai voltar para os ativos. Ação, fundo imobiliário, títulos de longo prazo, enfim, tá? Então a gente vai fazer exatamente isso, o raciocínio que está exatamente coerente com o que eu penso também. Uma pergunta em relação política, voltando, como que você vê essa questão do Meirelles? Pois o Meirelles, assim, ele se colocou, mas não está também crescendo. Então, o Meirelles é um cara pró-mercado, mas ele não está aparecendo aí não está encabeçando nada até agora. Ele está só em bastidor até agora, verdade? Entendeu? Então, aí o que é a visão do mercado? O mercado está vendo Bolsonaro, Marina, Ciro se movimentar. E o Alckmin quase que entregar os pontos. É isso que o mercado está vendo até agora. Tá? Então, o que a gente espera é que... Eu te confesso que eu até estou, assim, financeiramente, eu estou torcendo para que isso aconteça. Porque eu estou apostando nessa direção. Que haja uma turbulência nos próximos meses e que depois um Alckmin e o Meirelles ganhem. Que aí a gente vai ganhar dinheiro no segundo momento depois. Tá? Então, eu estou até querendo que isso aconteça, para ser sincero com vocês. Tá bom, obrigada. Obrigado. Mais alguém? Mais alguma coisa? Bom, gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Para quem me conhece aí um pouco mais tempo, sabe que se a gente abrir aqui os microfones, a gente fica até meia-noite conversando sobre isso, né, Lia? Paola, Simon, então o Josimar também. Josimar é um cara muito querido aqui, mora aqui em Brasília também. E, enfim, a gente tem aqui, eu estou planejando alguns vídeos aqui nas próximas semanas. Então, quarta-feira agora, lá no Facebook, Rafael Cisne, consultor financeiro, vai ter entrevista com o Lio. E na segunda-feira que vem eu vou falar aqui dos 7 erros aqui que mais
fazem com que as pessoas fracassem financeiramente, tá? De acordo aqui com o livro do Carlos Wizard, e depois a gente marca aí para frente. Então, gostaria que pedir para vocês ir lá, curtir a página para saber dos próximos webinários. Eu te confesso que o Lio que me ajuda com isso. Eu fico, Lio, como é que eu gero já um link para ligar, para mandar para o pessoal já ter aquele negócio, a agenda, né? Que já fica na agenda, aí notifica a pessoa que vai ter a transmissão. Eu também não sei mexer com isso ainda, mas senão eu já mandaria o link para vocês, vocês já clicavam e ficava já na agenda de vocês que ia ter a transmissão. Como eu não sei, entra lá na página, Rafael Cisne, consultor financeiro, curte a página, que aí você fica sabendo das notificações. Inclusive, a publicação da página que tem hoje é o evento da quarta-feira agora. Então, se você for lá, a Carol e o Fábio estão mostrando ali, obrigado. Estão mostrando ali que já está no celular. Se você for hoje na página, o primeiro post que tem é um que o Lio fez para mim da distribuição do vídeo da quarta-feira. Então, se você colocar lá lembrete, né, clicar em lembrete, você já vai receber a notificação da transmissão, que vai ser quarta-feira agora, 7h30 da noite. E na segunda-feira vai ser ao vivo, tá? Pelo Facebook. Então, Aline, até que enfim, hein? Ali a mãe, a filha e a sobrinha na mentoria. A sobrinha não pôde estar aqui agora, mas ela já me mandou a mensagem aqui que vai ver a gravação depois. E depois você veja a gravação, viu, senhorita? Porque você viu o tanto que subiu o dólar, você estava querendo comprar dólar para viajar, você viu? E quando você comprou, até falei de você aqui, quando você comprou, caiu um pouquinho, né? Foi. E aí depois vê o preço que está agora, né? Depois aqui na gravação você vai ver o gráfico aqui, tá uma coisa, e continue comprando. Eu tava pensando em vender eles. Né? Olha só, já tá virando especuladora, né? Aí, se quiser viajar, ó, tem aqui o Fábio e a Carol, eles têm agência de viagem, tá? Então, eu vou começar a olhar com eles também. Eu tenho um cara aqui em Brasília que vê para mim, mas a gente já pode começar a ver como é que tá a oferta. Eles já falaram aqui para o grupo da mentoria financeira, vai dar um desconto especial. Que bom, agradeço a propaganda, Rafael. Mas também nosso Facebook é o Viagens Total, pronto. Ah, legal, bacana. Mas, o Fábio, nessas reuniões aqui, eu também chamei vocês porque a gente costuma fazer sempre, no final a gente faz um network, todo mundo faz. Eu acho isso muito legal porque quando eu quero, isso acontece muito no Quanto Lip, né? Quando eu quero alguma coisa, um produto ou serviço, eu vou primeiro nos grupos que eu tenho, dos meus clientes, né? E dos amigos, e aí depois que eu vou procurar fora. Então, é muito normal que a gente tenha esse network, e se eu precisar de fazer uma cirurgia nos próximos cavalos que eu vou ter, eu já sei quem eu vou pedir, né? Eu já tenho aqui, inclusive eu tenho um veterinário aqui, eu posso pedir consultoria, opinião de vários, inclusive. Deixa eu encerrar aqui a gravação.